Eu quero ir com vocês hoje em Juízes, capítulo 13, uma passagem curiosa, rara. Juízes, capítulo 3, em que nós vamos ver 13. O aparecimento do Senhor de uma forma antropomórfica, ou seja, com aparência humana, a uma senhora e depois a um casal. Por acaso, ou não tanto, o casal se tornou pai e mãe de Sansão, aquele juiz de Israel, esquisitíssimo. Nem sei se eu tenho alguma pregação sobre Sansão, talvez seja até bom um dia pensar no assunto. E vamos falar de Sansão hoje, mas apenas como o anúncio do nascimento de Sansão. Estamos em mais ou menos 1100 antes de Cristo, no chamado período dos juízes, que demorou uns 300 e tantos anos em Israel, entre Josué, terminando com Samuel e o primeiro rei Saul, esse período aí. É bem conhecido para os que já têm um pouquinho de conhecimento das Escrituras, o ciclo dos juízes, em que o povo desviava para a idolatria, Deus era ofendido com isto, reagia através da opressão de inimigos que Deus não só permitia, mas como realmente providenciava para castigar os judeus. Apertados então, eles clamavam a Deus. Aí Deus mandava um juiz, chegou até a mandar juíza também. O nome juiz é o nome que as traduções falam. Não quer dizer no sentido jurídico apenas de hoje, do que é exatamente um juiz dentro da nossa qualificação para um juiz. Mas realmente era um líder total de Israel. Era alguém que se tornava um líder natural meio entre aspas, porque era sob a providência de Deus, mas não era um rei, não era alguém eleito, era alguém que chegou a essa posição de maneira muito curiosa, inclusive. E os juízes são muito diversificados entre si, em termos de personalidades, até de caráter, de maneira de agir. Seria interessante um dia um estudo, ou pregações, ou aulas sobre cada juiz. Às vezes a Bíblia fala muito pouco de um certo juiz, às vezes fala muito, como de Sansão. Então, Deus providenciava um líder, tecnicamente chamado de juiz, que então libertava o povo daquele jugo inimigo, que Deus providenciou por causa do clamor que foi causado pela opressão, que foi causada pela idolatria. Tudo era em sequência, isso era o ciclo. Então, esse juiz libertava o povo daquele jugo, daquela opressão vizinha. Aí o juiz morria. Aí o que acontecia? Pouco tempo depois, idolatria. O povo sem liderança de novo. Aí começava o ciclo. Várias e várias vezes percebe-se claramente esse ciclo. Muito bem. Aqui estamos em um desses, em que os filisteus estavam oprimindo Israel. Eles fizeram o que era mal perante Deus, os judeus,
Então, por 40 anos, os filisteus oprimiram Israel. Israel clamando. Aí vemos, então, a parte do ciclo em que Deus começa a providenciar um novo juiz, que seria o famoso Sansão, que, inclusive, contemporâneo de Samuel, já estava no final do período dos juízes. Juízes 13, de 1 a 7. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, início de um novo ciclo, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a Tua ajuda na transmissão desta pregação, em que muitas coisas úteis nós possamos aprender aqui numa história tão atípica, tão única, na narrativa das Escrituras. Obrigado, porque Teu Espírito Santo nos abre os olhos e o coração para aprender e que, de fato, coisas úteis sejam ensinadas a nós e praticadas no nosso dia a dia. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá, que não sabemos o nome. Quem era? O próprio Deus numa teofania, um aparecimento divino. E quando falamos de antropomorfismo, significa Deus numa forma humana, ou essa manifestação numa forma humana. Vamos ver que deveria ser a segunda pessoa da Trindade, Cristo, em manifestação pré-encarnada. Essa expressão, o anjo do Senhor, é utilizada algumas vezes no Velho Testamento, apontando para alguém divino, pela maneira como o texto trata, e sendo alguém divino, pensamos em Cristo, e no estado pré-encarnado, e vamos ver isso um pouquinho mais tarde. O fato é que o anjo assegura, e quando falar em anjo daqui para frente, ou neste anjo, o anjo do Senhor, pensem em alguém divino, ou como o próprio Deus ali manifestado na forma de um anjo, ou numa forma humana. O anjo assegura que a mulher, que até ali era estéril, iria conceber um filho. É impressionante nas Escrituras como Deus se agrada de mostrar o seu poder em mulheres estéreis, tornando-as férteis.
Muitos casos poderiam ser citados, vocês sabem, entre os quais de Sara, mulher de Abraão, Ana, mãe de Samuel, Isabel e várias outras nas Escrituras. É uma fraqueza, uma impossibilidade importantíssima na vida de uma mulher, que deve causar vários tipos de consequências na mente, no psíquico, na alma. E Deus sabe onde é que dói nas pessoas, e no caso de mulher estéril, deve ser onde mais dói. E ele várias vezes gostava de interferir ali para mostrar poder, misericórdia, socorro, certo? Milhões de mulheres estéreis não foram ajudadas por Deus nesse sentido, algumas apenas tiradas, e que se contam nas duas mãos, os dedos das duas mãos, mas são indícios, são exemplos desta atitude de Deus. E, aliás, nós devemos sempre ter em mente, especialmente numa época dessa em que estamos vivendo, é que o que Deus gosta, o que agrada a Deus, é curar o que é enfermo, é consertar o que é errado, endireitar o que é ou está torto. Isso é o que Deus gosta. Mas por que ele permitiu que entrasse o torto, o errado, no mundo? A explicação que nós podemos dar é a entrada do pecado no mundo. Não me pergunte por que ele permitiu que o pecado entrasse no mundo, e vamos perguntar até chegar a um ponto de dizer, aí é com a soberania dele. Mesmo assim, ainda poderíamos falar que o pecado foi permitido para que Deus mostrasse a sua misericórdia e exaltasse a solução que ele iria providenciar para o pecado, que seria o seu Filho Jesus Cristo e tudo mais. Mas não vamos por esse caminho. O fato é que o pecado veio e estragou tudo, ou quase tudo. Estragou muita coisa, não tudo. Deus, nada tem o poder de estragar tudo com relação a Deus. E quando falamos estragou tudo, é num certo sentido. Porque tudo estava previsto por Deus, nada pegou Deus de surpresa, mas podemos dizer que não era de um agrado ao coração de Deus o pecado ter entrado no mundo, uma vez que foi algo que o ofendeu profundamente, tanto que passou para toda a raça humana. Então, o pecado veio, estragou tudo, entrou doença, entrou sofrimento no mundo. E as curas que a Bíblia registra que Deus fez ao longo do tempo em que a Bíblia estava sendo escrita, e que Deus fez mesmo depois que a Bíblia deixou de ser escrita, lá pelo ano 95 depois de Cristo, com o livro de Apocalipse, encerrando o cânon, mesmo milagres feitos ao longo desses 2000 anos, milagres em termos de cura, de alívio de sofrimento, e os que Deus ainda faz hoje, que faz, é a vontade dele, de ver tudo correto, de não ver sofrimento, de aliviar dores. O tempo não acabou desta fase da raça humana. E ele deixa claro que não será assim na eternidade para aqueles que se sujeitarem a ele através do Filho dele. Não será assim. Não podemos dizer que lá as mulheres, não vai haver uma mulher estéril lá, porque não vai haver casamento, reprodução. Mas todo e qualquer tipo de motivo de lágrima será abolido
como nós sabemos. Então, eu quero voltar para a mulher de Manoá, mas depois de ter parado um pouco e alertado, e chamado a atenção. Cada vez que Deus faz um ato desse nas Escrituras, para nós parece talvez muito natural, a gente já conhece as histórias todas. Eu sei, eu conheço de cor todas as mulheres que eram estéreis e Deus permitiu ter filhos. E passa a ser um dado a mais. Novamente a história da mãe de Sansão. Eu sei como ela era estéril e deixou de ser e tal. Não deixe ficar assim tão... É como um dado na sua mente ou no seu arquivo de informações sobre a Bíblia, sobre Sansão e as mulheres que foram estéreis e tal. Não deixe ser só um dado a mais. Uma cura que Jesus fez, tem várias nos evangelhos. Procure não se acostumar com isso, no sentido de achar natural, quase banal, no sentido de natural, eu já sei isso aí. Não, cada um deles pare e pense, foi exercido misericórdia de Deus ali, exercido o poder de Deus ali, e um grande sofrimento foi aliviado naquele ponto, naquele local, e com certeza valeu muito para aquela mulher, valeu muito para o marido dela, para os amigos, para a família, valeu muito. Cada milagre daquele, cada intervenção de Deus ali. E ele gosta de fazer isso, continua gostando. Não se esqueça, não sei há quanto tempo você não vê algo assim na sua vida, um alívio grande, mas saiba que Deus gosta disso e tem a hora dele fazer isso, e ele tem poder para fazer isso. Então a mulher recebeu instruções específicas, é curioso. Nazireu era uma espécie de um homem, alguém que era consagrado a Deus, especialmente dedicado a Deus, e que tinha algumas características de não beber vinho forte, não cortar o cabelo, curiosamente, era outra. E aqui é curioso que Deus consagrou Sansão e pela vida toda. Muitas vezes esse voto de Nazireu era feito de maneira provisória. O homem se consagrava durante um período e naquele tempo ali, então ele cumpria o que deveria, incluindo aí, como eu falei, a abstenção de álcool, vinho e bebidas. E aqui Deus consagra Sansão e diz, pela vida toda. E a terceira coisa que o nazireu também tinha que fazer era se abster de certas comidas. Ele seguia uma certa dieta alimentar. Essas três coisas básicas cabiam ao nazireu. E Deus quis que a mãe de Sansão fizesse isso. É curioso. Não falou nos cabelos, mas falou no não beber vinho e nem comer coisas imundas. Esse imundo é discutido o que significa, talvez coisas não saudáveis, de acordo com a lei, e coisas realmente ligadas com o que Deus já tinha transmitido, que para ele era agradável ou não. Comer, ou até de uma maneira mais rígida mesmo, é só uma dieta mais rigorosa. Não sabemos exatamente, mas é quase como se fosse assim, o teu filho vai ser nazireu e tu vai ser também, embora não tecnicamente, porque era algo geralmente de um homem. Aí disse, o teu filho vai iniciar o livramento de Israel do poder dos filisteus. Então, seria o próximo juiz de Israel, não que aquele nome já tivesse sido popularizado, o nome, o título, a função, sim, como eu disse, um ciclo, durou 300 anos, vários ciclos.
E aqui já fica a ideia de que Sansão não iria completar o seu trabalho, ele iria começar a livrar Israel. E, de fato, uma das coisas mais trágicas da história de Sansão é o fim da vida dele, que eu não vou entrar. Mas após o diálogo, então, um diálogo muito curioso, obviamente o anjo desapareceu e a mulher correu, foi contar para o marido. Então ela notou algo diferente no mensageiro, tem uma coisa diferente naquele homem, não? Chamou de homem de Deus, talvez querendo significar um profeta. Não se sabe exatamente o que estava na mente dela, mas a aparência de um anjo, aí chamou de tremenda. Tinha uma coisa muito especial naquele homem que apareceu a mim. Obviamente não passava nem pela cabeça a ideia de que se tratava do próprio Deus tendo aparecido. E ela não soube dizer ao marido dois dados muito importantes que o marido queria saber: o nome e de onde ele era. E identificar, parece um homem de repente, para a mulher dele, dizendo coisas muito estranhas e vai embora, desaparece. Não fala como ele desapareceu a primeira vez, na segunda vez fala. Como é que Manoá recebeu essa notícia? Muito curioso. O marido. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O pedido para o homem de Deus voltar é interessante, é inédito e um tanto quanto ousado da parte de Manoá. A princípio, poderíamos pensar que ele mostrava certa incredulidade quanto ao que havia sido revelado. Zacarias, pai de João Batista, recebeu uma revelação também, um anjo falou com ele e disse: qual é a prova que eu vou ter, como é que vai ser, e pá, ficou mudo. Vocês sabem disso até João Batista nascer, ele foi castigado. É interessante. Então, às vezes, certas perguntas que se fazia a Deus, ou certas demonstrações de dúvida ou de desejo de esclarecimento, Deus não gostava, não. Evidentemente, ele via os corações. Maria pediu também algumas explicações a mais para o anjo e ele deu, ele falou. Em momento nenhum está dito que Maria ofendeu a Deus de alguma maneira com as perguntas dela. Não. Já Zacarias, sim. Então aqui poderíamos achar que Manoá estava descrendo, deixando de acreditar, essa história não está bem, isso não acredito muito nessa história, não. Ou com alguma resistência de aceitar aquilo, um filho nazireu, que ele mesmo não tinha nem nascido ainda, uma mulher que não tinha nem filho. Mas quando a gente examina a oração dele e o restante da história, nós não vemos essa atitude, porque a mulher fala de uma experiência fantástica que tinha acontecido, inusitada. Um homem de uma aparência tremenda aparece a ela e diz que ela primeiro vai ter um filho. Só isso aí já seria algo absolutamente espetacular, inacreditável, sobrenatural, de deixar atônito mesmo e de não acreditar. No sentido normal de alguém dizer: você vai ter um filho, não acreditar. Mas é o que foi dito a ela. E é o que ela transmitiu ao marido. Detalhe, esse filho iria começar a libertar Israel, ia ser o novo juiz do país, um filho que eu não posso nem ter. E ela própria iria ter que ter um comportamento agora de dieta, de comer certas coisas e de não tomar vinho. Ela própria estava agora sob limitações, tudo muito estranho. Então, Manoá, tudo indica que queria se certificar pessoalmente de que tudo aquilo estava realmente vindo de Deus. Como se dissesse: se isso está vindo de Deus, tudo bem.
Senão tem uma coisa muito esquisita nisso tudo aí. Se está vindo de Deus, então é o que ele foi fazer. Porque se viesse realmente de Deus, ele queria mais instruções sobre o menino, como proceder com o menino. E, se possível, saber o nome daquele anjo do Senhor e mais algumas coisas. Então, ele não ofende a esposa, não debocha dela, não ri. Está vendo coisa, mulher? É o sol na tua moleira? Coisa assim. Não, nada disto. Ele queria comprovar que vinha de Deus. E eis um bom exemplo do que se deve fazer quando alguém ouve algo sobre Deus. Deus fez isso comigo. Deus fez aquilo. Deus aquilo outro. Algo comum isso acontecer. E adquire um ar de autoridade. Eu já ouvi histórias estranhíssimas. Uma senhora que disse que a prima delas se mandou daqui, parece que para o México. Eu não me lembro o país, outro país. Por quê? Porque Deus mandou. E encontrar uma pessoa lá, que isso, uma história esquisitíssima, e no fim, ao que me consta, na época, não deu em nada. Mas Deus mandou. E outros acordam e dizem, eu tive um sonho de Deus. E Deus disse isso e aquilo. E toma aquilo como algo a nível de Bíblia. Porque Deus disse, é como a Bíblia, quando Deus diz na Bíblia, não está dito, e não nos cabe desobedecer ou questionar. Então, se Deus me disse, está dito. Então, tenha cuidado com pessoas que chegam a você dizendo, eu vi coisas, eu ouvi coisas, eu senti coisas no meu coração. Acho que já contei a história de um missionário amigo muito bem-humorado e meio interessante, o jeitão dele. Aí chegou uma colega missionária para ele e disse, Deus me disse para você me dar essa geladeira. Ele tinha uma geladeira que estava ou encostada ou estava em segundo plano. Na casa dele ele tinha outra, tinha comprado outra, uma coisa assim, a outra ia ser consertada, estava lá encostado, estava sendo usado de uma maneira secundária. Eu não sei os detalhes. Eu sei que a amiga dele, missionária também, disse, fulano, Deus mandou que você me desse essa geladeira. Olha a autoridade, gente. Parece ser natural. Como se dissesse, o fulano me disse, o teu amigo me disse, ou o presidente da missão lá mandou dizer. Deus me disse. Isso é forte. Demais. A resposta dele foi fantástica. Eu achei tão engraçada, mas é o que valeu. Não tem problema, minha irmã. E talvez ela tenha pensado, ganhei a geladeira. Na hora que Deus me disser também, a geladeira é sua. Pronto. Eu acho que até esperando até hoje, não está, porque os dois já estão no céu com ou sem geladeira. Mas é curioso como isso se tornou algo banalizado muitas vezes. E às vezes não tão banalizados, que talvez se torne ainda mais perigoso, no caso de não vir de fato de Deus. Então você não está livre de enfrentar uma situação dessa, se é que já não aconteceu com você isso mais de uma vez. O que fazer? Simples. Pede para Deus mandar um anjo para confirmar. Como Manoá pediu. No caso, uma confirmação, porque o anjo já tinha vindo uma vez, pretensamente vindo. De acordo com a mulher dele. Era um homem de Deus, disse a mulher. Manoá vai orar a Deus, uma atitude muito correta, humilde, séria, e diz, Senhor, manda de novo. Ele não disse que, se veio de ti mesmo,
manda de novo. Mas é óbvio que estava implícita essa condição. Manda de novo esse anjo. Eu quero checar contigo, direto. Por isso é que ele foi buscar ao próprio Deus na oração dele. Então, olhando assim, a gente pensa, não, isso não tem nada a ver comigo. Porque foi uma coisa que aconteceu de uma maneira absolutamente sobrenatural. No tempo do Velho Testamento, um anjo apareceu a uma mulher, e era o próprio Deus. Não, isso não tem nada a ver comigo. Tem. Quando alguém vier falar para você em nome de Deus, solenemente ou não, mas que tem lá o elemento, veio de Deus isso. Eu ouvi de Deus, eu aprendi de Deus, eu escutei de Deus. Olha, você está dizendo. Como é que você vai checar? Muito simples. Confere com o próprio Deus. Exatamente como Manoá fez. Ele falou com Deus. Você também pode falar. Ele pediu um anjo. Já tinha vindo a primeira vez. Não é que você está proibido de pedir um anjo, que Deus mande um anjo, mas eu não sugiro, porque os tempos mudaram e hoje nós temos as Escrituras completas na nossa mão, a palavra de Deus. E o Filho de Deus já veio, nosso Salvador, morreu, ressuscitou, voltou para o céu e enviou-se terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para habitar em nós. Não há necessidade de chamar anjo de Deus. Repito que não é proibido. Não sei por que você faria isto. Mas a solução de Manoá é a mesma. Isso é fantástico, irmãos. Mas talvez não tão fácil de ser percebido. Vou consultar a Deus. Vocês se lembram de um grupo de irmãos de uma certa cidade que foram conferir uma pregação diferente que estavam ouvindo, foram conferir o que Paulo estava dizendo, e Paulo ficou todo magoado. Quem foram esses irmãos? Os bereanos. Foram conferir na palavra de Deus para saber se era assim. Porque Paulo chegou lá dizendo que aquilo vinha de Deus. Opa! Agora pesou. Vem de Deus? Vem. Vamos ver se a palavra de Deus aprova, ou pelo menos tem algo que endosse isso que está dizendo. Aí quando ele diz que Paulo se chateou, se magoou, é o contrário. Foi o contrário. Ele disse muito bem, ele elogiou. Até hoje tem igrejas que são chamadas de Bereia, ou igreja dos bereanos. É uma homenagem àqueles irmãos que Paulo prestou, sendo Paulo o próprio pregador que foi alvo de exame, como a mulher de Manoá. Ela foi alvo de um escrutínio, ou de um exame mais profundo, de uma checagem. Paulo foi alvo de uma checagem. Por que você então não faz uma checagem? Quando pessoas vierem dizer coisas como se fosse de Deus. E às vezes, não é nem dizendo que teve uma visão, ou uma impressão, ou uma coisa assim, uma voz, que isso é muito comum dizerem também, mas às vezes nas Escrituras, eu li na Bíblia isso. Opa! Você leu também? Li. Você está tirando isso da onde? Da Bíblia. É a mesma coisa de estar dizendo, Deus disse. Mesma coisa do anjo está dizendo ali, do que Jesus falou pessoalmente, do que Paulo disse para os bereanos e para os outros. Mesma coisa, mesmo padrão, mesmo nível. Está na Bíblia. Então, Deus falou. O que você faz? Com o Manoá, aí mais modernamente falando, como os bereanos, vá nas Escrituras,
peraí, você viu isso na Bíblia? Vi. Aonde? Vamos lá. Aqui. Não, meu amigo. É aqui que você está se baseando para dizer isso? É. Vamos conversar um pouco. Às vezes, facilmente você pode demonstrar que aquilo não tem nada a ver com o que Deus está dizendo. Às vezes é mais complicado. E às vezes a coisa complica a tal ponto que há grupos de crentes, grupos grandes de crentes sérios, que se convencem de Deus está dizendo uma coisa e Deus está dizendo outra. Em certos assuntos das Escrituras. É constrangedor para nós, crentes. Nós todos isso, mas faz parte. Agora, não coisas que se chama de fundamentais. E aí, se alguém discorda e acha que Deus está ensinando da Bíblia que o Filho dele, Jesus Cristo, não é Deus, aí nós chamamos a isso de heresia e pronto, a pessoa pode ir lá ter a convicção dele, fica lá. E tudo bem, mas não vamos considerar um irmão em Cristo ou cristão. Alguém que não concorda conosco em algum detalhe não tão fundamental das Escrituras, nós vamos pensar duas vezes antes de dizer, não consideramos irmãos. Inclusive, até isso é discutido. Tem gente que considera de uma maneira mais larga os outros seres irmãos. Alguns de uma maneira tão larga que já fica perigoso. Não, basta falar em Jesus, é meu Salvador, Jesus me ama e tudo, Jesus lhe ama, para mim já é meu irmão em Cristo. Assim também não. Aí tem outro que é mais exigente, quer ver um andar praticamente perfeito, ou um andar como o seu próprio andar, com suas próprias maneiras de pensar. Se não for como você é, já tem dificuldade de achar que é irmão. Assim também não, porque é muito diversificada a maneira de um crente ser e de andar, mesmo guardando as coisas mais baixas das Escrituras. Então, isso não é uma coisa tão fácil. Seja como for, irmãos, a solução aqui está. Quando alguém falar que Deus diz ou disse alguma coisa, vá nas Escrituras. Eu tenho pregado há mais de 40 anos, desde o início eu digo, podem questionar o que eu estou falando aqui, podem questionar. Conversem comigo, tire a dúvida depois, se eu estiver errado eu vou dizer, vou reconhecer, não tem problema nenhum. Mas chequem, não levem como verdade o que eu disse, porque diz que é assim ou é assado. E quando é uma coisa na Bíblia que não se tem uma segurança absoluta do que está escrito e que cabe algum tipo de margem de interpretação, sempre que eu posso, eu deixo claro os ouvintes. Olha, isso aqui tem quem pensa assim, quem pensa assado, eu penso mais assim. Deixo claro. Não é dizer, Deus diz isso aqui. Quando é para dizer, diga. Mas quando não sabe bem o que Deus disse, diga, eu não sei bem o que Deus disse. Falar em nome de Deus é uma coisa muito séria. E engolir o que qualquer um está dizendo em nome de Deus, eu acho que eu posso dizer, é tão sério quanto. Seja como for, fica a lição. Deus ouviu a voz de Manoá. Olha só, versículo 9. Deus gostou da solução de Manoá. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apresentou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu o que falaste a esta mulher? Respondeu ele, eu sou, ou sou eu. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto tenho lhe ordenado, guardará. Então é evidente que a atitude de Manoá foi boa, foi considerada boa diante de Deus, tanto que Deus resolve mandar a segunda vez. É raríssimo nas Escrituras, eu nem sei se tem outro caso.
em que Deus mandou 2 vezes um anjo, especialmente o anjo do Senhor, para a mesma pessoa, para dizer a mesma coisa, confirmar. Pode ter outro caso, não pesquisei, não me lembrei de pesquisar, mas eu garanto que é muito raro, tanto que quando a gente lê, acha ousada a oração de Manoá. Manda de novo? Você está pensando o quê? Interessante. Agora, o anjo não aparece desta vez ao lado de Manoá. Ele que pediu a segunda vez. Não. Deus atendeu, mas do jeito dele, Deus mandou para a mulher de novo. Que coisa interessante. Eu não sei, se o anjo aparecesse ao marido, talvez ia tirar da parte da mulher algum brilho, ou tirar a veracidade, como se estivesse questionando e a mulher realmente tivesse falhado, ou não fosse digna de confiança. Em suma, eu acho que Deus resolveu honrar aquela mulher e mandou a segunda vez só para ela, de propósito, penso eu, não mandou para Manoá, embora fosse ele que pedisse. Então, mostrando que a mulher foi fiel quando transmitiu aquela experiência. Deus sempre honra os que são fiéis. Nunca esqueça disto. Também numa fase difícil em que todos somos submetidos a situações de estresse, de provações, de testes difíceis para a nossa mente, para o nosso psicológico, especialmente para a nossa fé. Nunca esqueça, Deus sempre honra os que lhe são fiéis. Essa mulher foi fiel, disse exatamente como foi, Deus oferece para ela de novo. Não deu esse gosto ao homem. Não sei se eu posso usar essa expressão dessa forma, mas me parece algo assim. Às vezes a maneira de Deus honrar é meio esquisita aos nossos olhos. Porque quando pensamos em honra, a gente pensa geralmente em quê? Em elogios, presentes, coisas ligadas com conforto, com a nosso bom nome diante das pessoas, uma coisa muito agradável. Mas a maneira de Deus honrar, embora muitas vezes seja exatamente assim, com muito conforto e muita coisa agradável, até materialmente, tem várias formas, mas às vezes não é. E a maneira de Deus honrar pode ser diferente, sutil, às vezes quase imperceptível. Não sei se é claro perceber que esta mulher foi honrada por Deus quando teve o prazer de ver o anjo aparecer de novo, sozinha, sem o marido, lá. Achei muito, muito interessante isso. O mundo nunca percebe quando Deus honra alguém. Nunca. Pode ser com dinheiro, sem dinheiro, saúde, ou de maneira discreta, sutil, sem conforto, o que for. O mundo não está nem aí. Mas os crentes, muitas vezes, os próprios crentes, podem ter dificuldade de notar quando Deus honra alguém. Porque a maneira de Deus honrar pode ser, e é, muitas vezes, não sempre, bem peculiar, diferente. Tem que ter uma certa visão espiritual para dizer, essa pessoa está sendo honrada por Deus. Mas eu tenho a impressão que essa pessoa está sofrendo um bocado. Pois não. Você não está vendo a coisa errada, não? Eu acho que não. E o próprio crente, ele deve saber, e é bom que saiba, se eu estou sendo honrado por Deus, honrada por Deus. Mas você está falando do problema tal? Estou. Isso é honra que se dê para alguém? Tranquilamente. E eu aceito com toda a humildade. E queria até poder dizer com mais prazer, mas não tenho muito prazer nos sofrimentos, a gente sofre, somos limitados,
Deus certamente entende isso também, mas eu gostaria até de ser mais largo ou larga no meu coração, com provações de Deus que eu tenho certeza que são maneiras de Deus me honrar, porque eu tenho sido fiel. Eu digo isso, a pessoa, né, falando, com a graça de Deus, com humildade, não mereço nada, de nada, tudo que eu tenho foi Deus que deu. Então, se eu fui fiel, ou estou conseguindo ser até certo ponto fiel, é pela misericórdia de Deus. Mas tenho lutado, tenho levado a sério a vida cristã. Então, eu acho que eu estou sendo honrada ou honrado. Bonito isso, acho lindo. Esse aspecto da vida cristã, uma honra que não parece honra, mas o crente aceita como honra e alguns enxergam isso e vibram com ele. Aí a mulher corre dessa vez e vai chamar o marido. Não sei porque ela não chamou a primeira vez, talvez não estivesse em casa, o texto não trata. Mas dessa vez ela foi e o anjo ficou lá esperando. O próprio Deus, ali de uma maneira, numa teofania, esperando. Que situação interessante. O marido volta e pergunta se foi ele. A primeira coisa logo, foi tu que apareceste a essa mulher? Primeira coisa. Certamente ele reconheceu que era alguém especial de fato, não que era Deus. Vai ficar muito claro daqui a pouco. E Deus confirma. Foi eu mesmo. Então, como Manoá havia dito que faria, ele pede instruções de como proceder com o menino. E até vai um pouco além, não só as instruções como deveria criar o menino, mas qual a função que o filho desempenharia. Note como Manoá foi jeitoso, habilidoso. A mulher disse que o anjo, o homem do Senhor, tinha dito que ele ia começar a libertar Israel dos filisteus. Aí agora o homem vai dizer, é verdade, assim, assim, assim. Agora ele foi um pouco mais sutil e disse, e ele vai fazer o quê? Qual é o serviço que ele vai fazer? Interessante isso, está escrito aí, qual é o serviço? Certamente estava curiosíssimo para saber se o filho dele ia ser escolhido para ser libertador de Israel, o tamanho da honra. O anjo, então, responde o seguinte, quanto à pergunta de Manoá, absolutamente nada. É curioso demais. Nosso Deus é muito maravilhoso de lidarmos com ele. Ele se limitou a repetir as instruções que havia dado para a mulher. Quase como dissesse, não havia nem necessidade de eu vir aqui. O que eu falei para a tua mulher, e ela te transmitiu fielmente, é suficiente. Ele não disse isso, não repreendeu o homem, mas é curioso como ele se recusa a dar informação a Manoá. Até aqui. Até aqui. Então, ele atende o pedido de Manoá para que mandasse o anjo de novo, mas não atende à curiosidade pessoal do homem naquela parte. Meu filho vai ser o que mesmo? Irmãos, você já deve saber pela sua experiência com Deus que Ele se agrada em atender os nossos mais profundos anseios, de compreendê-lo melhor, de lidar com Ele melhor, de ter mais comunhão com Ele, de sermos mais receptivos ao Espírito Santo. Tudo isso. Pedir para crescimento espiritual. Mas quando entra na área de curiosidade pessoal, geralmente ele não atende. Geralmente. Ele faz o que ele quer, às vezes ele faz coisas. A gente se admira muito, mas, em geral, saber o futuro, como vai ser isso, eu vou passar naquilo, vou casar com fulano, me mostra se isso ou aquilo outro. Geralmente, nós só sabemos no dia a dia. No caso de Manoá, ele que aguardasse.
Aguarde, Manoá. O seu filho vai nascer e você vai ver o que vai acontecer com ele. Isso eu não vou lhe dizer. Então, Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-me deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares um holocausto ao Senhor, vou ler de novo. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Ele não tinha ainda nenhuma desconfiança de que tratava-se de alguém divino. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o teu nome? Olha a curiosidade de novo. Agora não mais para saber detalhes da vida aqui, de circunstâncias terrenas, o que o filho dele ia fazer e tal. Agora ele entrou num terreno bem mais delicado, mas ainda foi adiante. Ele não se intimidou de perguntar algo muito pessoal, muito. Qual é o teu nome? Nome naquela época tinha um significado muito mais profundo do que hoje. Geralmente era associado de alguma forma com o caráter, com o jeito, com uma missão da pessoa. Então é uma pergunta muito, muito significativa essa. Qual é o teu nome para quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? É bonito demais. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. Paremos aqui. Deixa eu fazer uma comida para ti. Aí o anjo disse: pode fazer, eu não vou comer. Mas, se quiser fazer um holocausto, um sacrifício espiritual, faça. Faça ao Senhor. É sutil isso aqui. É praticamente a afirmação de que o anjo aceitaria o holocausto não como homem, não iria comer cabrito nenhum como homem, mas como o Senhor Jeová. Ele aceitaria um sacrifício. É muito significativo. Então, seria, nesse caso, uma forma do anjo declarar que era o próprio Deus, Jeová. O casal ainda não se havia dado conta disso, como falei, mas o anjo já começa a mostrar aqui. Propósito, certo parênteses, Jesus sempre deixou claro que era divino. Nunca escondeu. Nunca negou, lógico, muito menos escondeu. Às vezes ele queria discrição no ministério dele, e quando ele curava alguém, às vezes dizia: não diga isso aqui, naquele contexto, naquela circunstância, mas várias indicações ele deu da sua divindade. Eu e o Pai somos um, por exemplo. Aliás, Jesus só aceita se relacionar com alguém de uma maneira plena, da maneira como ele quer se relacionar, e da única forma como resolve para um ser humano se relacionar com Cristo é aceitando como Deus a Cristo. Jesus Cristo não quer saber de quem diz assim: tu és um grande homem, ponto. Tu és um grande profeta. Eu sei que tu és. E com muitas honras é Jesus. Um grande homem, um grande cidadão, um homem filantrópico ao extremo e tudo mais, querido de Deus. Pode dizer o que quiser de Jesus Cristo.
as melhores coisas que você puder imaginar, se não incluir que ele é Deus, Jesus não quer conversa e não aceita se relacionar com você. Você vai para o inferno com a boca cheia de elogios a Jesus Cristo. Em termos humanos, parece um pouco esquisito isso, mas não é tão esquisito, porque é básico. Crer na divindade do Senhor Jesus Cristo. Não quer relação com quem não crê que ele é Deus, além de se ter feito homem. Não eternamente homem, mas eternamente Deus sim, mas se fez homem. E agora será eternamente Deus e homem. Por outro lado, é interessante que ele não admite que alguém considere como divino aquilo, alguém que não é divino. Vice-versa. Ele não aceita relacionamento com quem não o considera divino. E não aceita relacionamento com alguém que até o considera divino e, além dele, tem alguém mais, algum parente, alguém bem próximo, ou alguns grandes da igreja e tal. Parou. Não há relação com Cristo, porque a pessoa está entrando na idolatria, que é exatamente crer como Deus ou aceitar a divindade de alguém ou algo que não é. Só há só Deus. E esse Deus existe na forma de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Que ninguém ouse atribuir divindade alguma, nem cheiro de divindade a quem não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Parece de pouca importância, então, o anjo querer revelar para Manoá: aqui tem alguém diferente na sua presença, Manoá, não vou comer com você não, mas um sacrifício eu aceito. Então, Manoá pergunta pelo nome dele, como já disse, um tanto quanto ousadamente, mas respeitosamente. Se fosse o anjo, não teria respondido, e ele responde quase como sem responder, mas acho que é uma forma de colocar que foi uma pergunta muito ousada de Manoá. Manoá, tu quer saber o que teu filho vai ser exatamente? Não digo não. E agora quer saber meu nome? Eu vou dizer, Manoá, é maravilhoso. Curioso é que ele disse e não disse, porque realmente é um atributo dele ser maravilhoso. O anjo, o nome, nós conhecemos no Antigo Testamento, o nome pessoal de Jeová, de Deus é Jeová. Eu sou o que sou, como ele disse para Moisés na sarça ardente. Eu sou. O nome de Deus, o nome pessoal de Deus é eu sou. É esse aí. Mas maravilhoso é um atributo. E lembra que eu disse que naquela época o nome da pessoa era muito ligado com a característica pessoal, até com caráter. Então, dizer que ele é maravilhoso é uma forma de falar de uma parte do seu caráter. Inclusive, o nome maravilhoso é uma das traduções, uma das possibilidades do termo hebraico. Vocês terem uma ideia, a NVI, Nova Versão Internacional, nem fala no aspecto maravilhoso. Sabe como é que tem lá? Meu nome que está além do entendimento. Mesma expressão, claro. No hebraico é a mesma coisa. A tradução, a Almeida revisada, diz isso. Maravilhoso. E a NVI diz que é além do entendimento. Afinal de contas, o que quer dizer essa palavra no hebraico? Ela significa inefável, que não se pode exprimir. Ela significa secreto. Ela significa acima da compreensão. E da maneira como nós conhecemos a palavra, maravilhoso. Então, está tudo ok, tanto com a tradução como a outra, mas veja a dificuldade. Não é uma tradução simples. Agora, o espetacular é que nós vamos a Isaías 9:6. Talvez seja a parte mais importante da pregação.
Porque um menino vos nasceu, Isaías 9,6. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Aí você vai para o hebraico, é a mesma palavra, exatamente a mesma palavra. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e continua a passagem, que obviamente é uma passagem messiânica, se refere ao Messias, a Cristo. Então, um dos nomes de Cristo é maravilhoso. Aí chega o anjo do Senhor e diz para Manoá: o meu nome é maravilhoso. Depois de dizer, dá a entender que aceitaria um holocausto, um sacrifício. Então, achamos espetacular uma associação com a outra e nos leva a pensar que seria o próprio Jesus Cristo aqui aparecendo antes da sua encarnação a Manoá, 1000 anos e 100 antes dele vir ao mundo como realmente o Messias. Lindo isto. Manoá obedece e oferece sacrifício sobre a rocha. Eu vou acelerar um pouco. Um cabrito e uma oferta de manjares, eram cereais. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. De novo a palavra. Só que agora essa é misteriosa mesmo, porque no hebraico, lá não diz o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Não tem sujeito esta frase. Então houve maravilha, ou foi maravilhoso, algo assim. Então, alguém que se ouve maravilhosamente, quem? Há discussões, mas a grande maioria acha que se refere ao anjo, de fato. A maneira como o anjo se comportou ou que ele fez logo a seguir, que de fato foi espetacular. Então, parece que é a maneira de entender melhor. Seja o que for, ele se ouve de uma maneira coerente com o que ele é. Se o que é esse maravilhoso, nós entendemos que ele ter subido na chama, como vamos já dizer e encerrar, se é isso, não é o caso para a afirmação que eu estou fazendo agora. Ou seja, a Bíblia diz que ele disse, o meu nome é maravilhoso. Ou seja, eu sou maravilhoso. E logo depois, se ouve ou se comportou maravilhosamente, de uma maneira maravilhosa, coerente. Olha, Deus, aqui está outra lição valiosíssima para nós, que essa vai passar batido para a grande maioria, eu acho, de crentes, se eu não chamar a atenção aqui. Espero que sirva, embora já meu tempo, na minha cabeça, estourado. Deus sempre é coerente com o seu nome, com seus atributos. Deus nunca deixa de ser incoerente. Ele acabou de dizer que era maravilhoso, e o texto está lá, o Espírito Santo colocou no autor para dizer: diga aí que o maravilhoso se ouve maravilhosamente perfeito ali no ato. Que lição! O Deus que diz que é fiel, sempre ele se comporta fielmente. Quando ele diz que ele é amor, ele se comporta amorosamente, sempre. Então não fique perguntando, cadê o Deus no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa desgraça aí, no meio das suas angústias pessoais? Cadê a bondade? Eu sei que tu vai jogar na face de Deus assim, mas às vezes o diabo fica aqui, zoando nos ouvidos. Cadê a misericórdia? Levou o fulano, tu viu, crente, levou o marido da ciclana, levou isso e fez o outro sofrendo 2 meses na UTI. Que é isso? Você pode não ter as respostas, meu irmão ou minha irmã, e é exatamente o que o diabo quer, muitas vezes, é lhe fustigar para fazer perguntas que naquele momento não tem resposta. Você se apressa em querer resposta, não consegue e peca, porque duvida que Deus age de uma maneira coerente com todos os seus atributos dele, começando com o maravilhoso dentro do nosso texto.
Então, não se canse de dizer na sua vida inteira, mas um período desse é excelente para se lembrar disso. Senhor, eu sei que tu ages maravilhosamente, porque tu és maravilhoso, bondosamente, porque tu és bondoso. Eu não estou entendendo bem, não está muito claro. Eu vou dizer mais, Senhor, estou sendo tentado ou tentada a duvidar de ti. Vou dizer, diga. É a maneira de você escapar das garras do diabo, é ser aberto com Deus, sincero, franco, honesto. Isso não ofende a Deus, não, gente. O que ofende a Deus é sentir-se e não dizer, e ter vergonha do seu Pai Celeste. Você não entendeu o que é ser filho de Deus, não? Você não entendeu quem é esse pai, não? Você tem vergonha? Você está encabulado de dizer isso para o seu Pai Celeste? Vai dizer para quem? Para o meu marido. Seu marido? Ele é pastor. A minha mulher, porque ela é crente há 30 anos, ela é filha de crente já. O avô dela, ela tem uma linhagem toda de crente, é uma senhora crente. Eu sou fraco, mas eu digo para ela. Quer dizer para o seu marido, diga. Dizer para a sua mulher, diga. Para algum irmão em Cristo, diga. Mas é secundário. Isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver é você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou numa fase de questionar a coerência entre os teus atos e os teus atributos que tu dizes que és, e eu creio. Vocês acham que a justiça de Deus é completamente clara aos nossos olhos? Por exemplo, na doutrina da eleição, em que ele escolhe uns e não escolhe outros? Você acha que isso satisfaz 100% a mente humana, o nosso senso de justiça? O meu não, pelo menos. Mas quem é o meu senso? Que é o meu senso de justiça? De um homem pecador, com a mente turvada por pecados? Sou eu quem? Quem é Calvino? Quem é Lutero? Quem é Agostinho? Quem é qualquer ser humano? Quem é Paulo? Para querer entender os desígnios de Deus e entender tudo encaixadinho, não vai conseguir. Paulo, desesperado, dizia: maravilha, profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, quem é que te conhece? Ali era não conseguindo bater. Você honra a Deus quando chega diante dele e abre o coração fraco, frágil, meio despedaçado em meio, com a fezinha tamanho de uma formiga. Diga para ele e você vai crescer. Você vai crescer, você vai ver o que é o carinho, o consolo, o prazer que esse Deus vai ter em lhe mostrar a coerência dele entre o que ele diz e entre o que ele é, mesmo que essa coerência não esteja 100%, às vezes, ao seu alcance. Muito bem. Versículo 20, a segunda parte. Agora tem que voltar a Juízes 13. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Naquele momento eles ficaram sabendo. Ainda não, mas eles viram algo fantástico, espetacular, e caíram com o rosto em terra com medo. Um senso de terror comum na Bíblia, quando uma manifestação divina muito forte chega ou acontece. Deixa eu pular para o 21, segunda parte. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Naquele momento apenas, Manoá compreendeu que era o próprio Deus que havia aparecido a ele. 22 a 25, encerrando, ou quase isto. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos,
porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zora e Estaol. Então a mulher, vendo o marido em pânico, argumenta com lógica e com bom senso, porque havia, na época, uma convicção, uma crença forte de que quem visse a Deus iria morrer. Não aguentava. Alguma manifestação de Deus perante alguém era morte certa. Então, quando ele entendeu que viu a Deus, ele disse: vamos morrer, todos dois. Eu não sei como é que eles iam ter o filho se morressem ali, né? Detalhe, tem que ficar a profecia do próprio Deus. Mas nós somos assim. Se Deus é coerente, você não é não. Eu não sou não. Nós somos muito pouco confiáveis, medrosos. E seria infidelidade de Deus matar os dois ali. Tudo bem. O fato é que a mulher, com muito bom senso, calma, bom senso, conseguiu acabar o homem. Tudo indica. Aqui, um valor inestimável daquela mulher, aquele homem. Espetacular. Inclusive, ela tinha uma experiência extra de já ter visto o anjo uma vez. E não morreu. Aí veio o anjo a segunda vez. O anjo, o próprio Deus, sobe então de maneira maravilhosa, espetacular, na fumaça, na chama que vai subindo do holocausto. O homem, como se aproveita dali e utiliza como meio miraculoso de desaparecer, subir ao céu. Então, a mulher viu tudo aquilo, não morria a primeira vez, não morria a segunda vez, nem meu marido, e ele aceitou o holocausto, ele disse o nome dele, nos revelou muita coisa. Não vamos morrer, não. E assim foi. Deus cumpriu o que prometeu. Quero terminar com o versículo 21, a primeira parte que eu pulei de propósito. E aí eu encerro. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. As manifestações sobrenaturais de Deus não eram tão comuns na época do Antigo Testamento como talvez a gente pense. Aconteciam quando eram necessárias, havia um período mais frequência, outros de pouquíssima frequência, algumas vezes séculos se passavam que Deus não se manifestava, não havia nenhum sinal. Então, a lição que eu quero aqui, rapidamente, dizer é o seguinte: se Manoá e a sua mulher tivessem se acostumado a associar a sua adoração ao Senhor com a presença dele, iriam se decepcionar. Porque ele nunca mais apareceu. Não, mas agora sem o anjo de Deus. Ele não veio duas vezes? Porque não vem três. Quem vem duas, vem três. Quem vem três, vem quatro. Não, agora não, eu não consigo mais. Agora eu estou acostumado em ter a presença do Senhor. É bom demais. Eleva a gente, é coisa, não mais sem morrer. É muito gostoso. Isso de uma maneira mesmo reverente, séria. Senhor, manda o teu anjo de novo. Eu estou aqui angustiado, porque minha mulher está morrendo de dor, não sei se vai perder esse filho, mas não pode morrer, porque tu prometeste. O Senhor enganchou na minha cabeça aqui. Manda de novo. Acabou. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei a sua experiência com Deus, pessoal. Eu não sei o que Deus já realizou na sua vida de uma maneira espetacular, que você considera mesmo sobrenatural, não só você, mas talvez pessoas ao seu redor, ou você próprio, ou alguns mais próximos, não importa. Mas se Deus já realizou alguma coisa na sua vida de maneira espetacular, não se acostume. Dê graças a Ele por aquele fato em si. Agradeça a Ele por aquele exemplo que Ele lhe deu, por aquele
aquele momento especial para você, mas não fique acostumado e querendo ver mais, e foi um sonho que se realizou, ou foi isso, ou foi um desejo, ou foi uma sensação fortíssima que aconteceu. Não tem quem tire da sua cabeça que Deus agiu ali na sua vida de uma maneira sobrenatural. Amém! Tá bom, ninguém vai querer lhe convencer o contrário, a não ser que seja alguma coisa contra alguma doutrina de Deus. Mas não sendo, tá bom. Admito que Deus faça esse tipo de coisa aqui ali com os seus crentes, mas entenda como excepcional, ok? E se acostume a adorar Deus como Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, com base nas Escrituras e com base no que o Espírito Santo lhe edifica. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a apreender todas essas coisas e praticar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.